bem-vindos. Sem delongas, vamos retomar nossa programação com o painel Brasil 2030, protagonismo no tabuleiro tecnológico global. Vamos convidar ao palco Camila Ramos, CEO e founder do Cela, Clean Energy Latin America, reconhecida como liderança feminina na transição energética da América Latina para Euroclima. Camila. Ricardo Senes, Managing Director da Prospectiva Public Affairs Latam. Igor Nazaré, Diretor de Planejamento e Relações Institucionais da Embrapi, uma das patrocinadoras do evento. E o Andriel Gutierrez, presidente da ABS e sócio da Inova Assuntos Públicos, que atuará como moderador do painel. Por favor. Bom dia, dando continuidade aqui ao nosso evento, ao segundo painel, né? O primeiro foi a apresentação ali do Silvio, falando sobre geopolítica, como é que está a tecnopolítica e o mundo, como é que ele vê hoje, ele e a Eurasia. Primeiro painel, a gente falou de geopolítica e olhando o contexto global, né? Um painel muito rico, fantástico, né? Aliás, o Jaime e os colegas subiram a barra lá em cima, e o Jaime deixou o meu trabalho aqui bem mais difícil como moderador, para tentar garantir a mesma fluidez que ele garantiu. E aqui no nosso terceiro painel, a gente vai aterrissar e vamos falar de Brasil, né? E a questão é como é que o Brasil pode ser protagonista nesse cenário e nesse tabuleiro tecnológico global que a gente vem discutindo. A gente falou de alguns ativos que a gente tem, né? Falamos muito de energia, falamos muito do Brasil com uma posição diferenciada na geopolítica global, e eu acrescentaria aqui também o Brasil como um grande mercado de tecnologia. Né? Dados da ABS com o IDC que a gente divulgou esse ano, o Brasil, e a gente estava até discutindo aqui agora, o Brasil, a gente voltou a ser o 9º maior mercado do planeta de tecnologia, de hardware, software e serviços de software. O nosso mercado, 59 bilhões de dólares, e a gente sozinho aí é mais de 35% de todo o investimento na América Latina. Ou seja, o Brasil é um grande potencial, né, em torno de hardware, serviços e software. E quando a gente vai, sobretudo, para serviços e software, também é um volume muito grande. E aí a questão é, como é que a gente converte tudo isso, olhando do ponto de vista de estratégia, num mundo global? Eu acho que já ficou aqui claro para a gente, o novo normal a gente não sabe qual vai ser o novo normal. O novo normal é esse mundo instável, com a geopolítica ali fluida, que é difícil de prever, não dá mais para fazer aquela previsão de 5, 10 anos, como tinha na antiga ordem global, mais estável. A coisa está muito mais estável e isso afeta as nossas empresas e afeta os nossos países em termos de política pública, em termos de estratégia, né? E aí a questão é como é que a gente converte todos esses nossos ativos em competitividade para as nossas empresas, para o nosso país? Como é que a gente converte isso em desenvolvimento econômico e social? A gente já discutiu aqui o Redata, eventualmente, que vai ter ali uma porcentagem destinada para processamento local, uma porcentagem destinada a P&D, né? Como é que a gente converte todos esses ativos em política e desenvolvimento, né? Inovação, para também pegar o gancho aqui do nosso debate. E tem a questão também das oportunidades. Data center é uma oportunidade estratégica para o Brasil, vamos aproveitar. Quais são os desafios? Inteligência artificial, vamos aproveitar esse desafio, essa onda da inteligência artificial, oportunidades em investimentos em inteligência artificial. Qual vai ser o proveito que a gente vai tirar, incremental, em pesquisa de inteligência artificial de base, fazer um eventual LLM brasileiro. Semicondutores, o Brasil tem condições de pleitear o seu lugar na produção de semicondutores, haja vista que semicondutor precisa de terra rara e a gente tem uma grande reserva aqui, e segundo dados da Eurasia ali, estou trazendo ali dos Estados Unidos, 19%, 20% da reserva mundial. Eu acho que pode ser que tenha muito mais, pelo que a gente escuta.
E aí a pergunta que eu trago para vocês, aterrissando aqui, eu usando o meu papel analógico aqui, para não correr o risco de errar, aí, fazendo a pergunta para os 3 painelistas, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, o que precisa tomar de decisão concreta, ou o que já tem sido feito, para que o Brasil possa ser protagonista, né, nessa nova oportunidade da tecnopolítica, enfim, né, nesse novo cenário. Então, passo a palavra. Vamos começar com a Camila. Então, você quer começar, Camila? Posso começar, até porque nós 3 acho que temos um background e foco bem diferente, então vai ser bem complementar essa conversa. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, boa tarde a todos. Bom, o meu olhar, né, é muito com o viés de energia. Tá? Eu trabalho com transição energética e energia, e nos últimos anos tenho trabalhado bastante com data centers, na contratação, no desenho da solução de energia para eles e na contratação mesmo, na negociação para a compra de energia de longo prazo para abastecer esses data centers. Né? Então, eu vou, assim, dando esse contexto do meu olhar, primeira coisa que eu queria falar de mensagem, acho que é pano de fundo de tudo. Né? E eu trabalho com energia renovável já há 24 anos. Eu acho que o que falta, primeiro, é realmente uma vontade de verdade, sabe? Eu sinto que, às vezes, às vezes não, talvez até fica muito claro para a gente que, muitas das vezes, o Brasil vê essas grandes oportunidades, né, porque a gente tem recursos. No setor de energia renovável, o Brasil das grandes economias, tem a matriz elétrica mais limpa do mundo, das grandes economias, e matriz energética também. Né? Então, a gente avançou muito por conta do recurso que a gente tem. Só que, na prática, o que está acontecendo hoje no setor de transição energética é uma rediscussão se a gente avançou demais. Né? E eu entendo que não. Né? Nós estamos num contexto aí de mudança climática global. A gente tem todo esse recurso disponível, muito mais do que todos os outros países, né, em termos de sol, de água, de terra, de vento. E começando agora a dar uns passos para trás. Então, a gente está reduzindo um pouco, né, nos planejamentos agora, a participação de renováveis. Então, eu diria que a minha primeira resposta aqui para você seria uma vontade mesmo política, sabe? Uma vontade como país de ter um plano de governo de realmente avançar nesses temas. Né? E aí, depois, com essa vontade, com essa ambição, eu acho que vem tudo, né, das questões práticas. Então, em energia, né, a gente tem que transformar a nossa matriz elétrica. Como o setor elétrico funciona? Porque ele foi desenhado para funcionar numa matriz elétrica hidrotérmica. Né? O Brasil tinha hidrelétricas e térmicas. E nós tivemos, nos últimos anos, uma penetração muito forte de energia renovável intermitente, quer dizer, só gera energia solar quando tem sol, só gera energia eólica quando tem o vento, e, ainda mais para complicar, um aumento muito forte, muito rápido de geração distribuída, que são os telhados solares, né? A gente gerando energia descentralizadamente. O setor elétrico não foi desenhado para funcionar dessa forma, e o que está acontecendo agora é que nós estamos vivendo, na prática, a dificuldade de aumentar essa penetração das renováveis sem a gente trazer problemas da forma que funciona o setor elétrico. Então, um redesenho, uma modernização, né, no passado se chamava essa modernização do setor elétrico, para permitir uma penetração ainda maior dessas fontes renováveis de uma forma que faça sentido, né, e não tentar fazer as renováveis caberem num sistema elétrico que funcionava de outra forma. Né? E aí tudo isso vem com inovação, com investimento, com P&D, e custo de capital, eu vou mencionar também aqui. Eu acho que nós estamos num momento onde custo de capital aqui para fazer investimento no Brasil, eu sou muito isso dos meus clientes. Né? Estamos aqui no Brasil concorrendo com outras localidades para receber investimentos. Então, acho que também tratar dessa questão de custo de capital e de competitividade no Brasil. Né? Eu, como vim desse setor de renováveis, né, vi o Brasil trazer a indústria eólica, então, montagem de aerogeradores, né, de turbinas eólicas aqui no Brasil no passado, e hoje um desmonte dessa indústria, né, que nunca foi super competitiva, que ela foi
financiada através do BNDES com custos, né, muito subsidiados, e hoje esse financiamento não existe mais a esse custo, e uma tentativa de trazer a indústria, né, a fabricação de painéis solares para o Brasil, que nunca se materializou, porque o Brasil não conseguiu ficar competitivo em termos de indústria. Então, acho que esses temas todos, com esse olhar de transição energética, podem ser também muito similares no tema de data centers e tecnologia, né? Excelente ponto. Como o custo Brasil também continua afetando mesmo na nossa estratégia de ser protagonista, né, nas novas economias digitais. Mas vai lá, Ricardo, qual que é a sua visão também nesse ponto? Pode compartilhar com a gente? Opa, primeiro, bom dia a todos. Agradecer o convite, é um prazer estar com a ABS aqui nessa reflexão, com vários amigos aqui na plateia, aqui no painel. Olha, o meu olhar, né, vendo esse tema do potencial que a gente tem no país, não explorado nesse campo, é um olhar de quem trabalha com esse mundo da política pública e advocacy, né? Então, eu conheço menos tecnicamente do que vocês, mas eu acho que eu consigo contribuir nessa perspectiva. E aí, eu acho que a gente tem, não dá para ser muito otimista, mas também não dá para achar que a gente não tem espaço nesse jogo, tá certo? Eu acho que a gente tem, de fato, que pensar em que ponto que a gente está nesse jogo e o que é possível fazer do ponto de vista, e aí, de novo, eu acho que tem mais a ver, não é necessariamente com vontade, não, Camila, eu acho que é uma coisa de... nós estamos aqui numa espécie de ação coletiva, um dilema meio de ação coletiva. E aí tem paralelos muito positivos, que acho que nos permite ser mais otimistas. Assim, a primeira questão é a seguinte, esse é um setor, acho que o André introduziu isso, a gente não está no zero, né? Vamos combinar que a gente não está no zero. A gente tem uma massa crítica no país importante, como consumidor, tem uma penetração não só no consumidor de pessoas físicas, mas nas jurídicas também. A gente tem alguma capacidade de produção de tecnologia, tem alguns exemplos aí na praça, que não é B2C, né? É muito B2B, né? Mas a gente precisa lembrar o que é a nossa tecnologia bancária inovadora, antes até do Pix, a B3, é uma das bolsas mais eletrônicas do mundo, né, com padrões assim, de eficiência e segurança raros. Enfim, a gente tem muitos exemplos aí caminhando, né? Então, tem uma indústria também de volume, com alguma experiência internacional, tá certo? Então, assim, a gente tem uma massa crítica nesse campo, o que é fundamental. Nós não estamos falando aqui de partir do zero, seria diferente a gente pensar, por exemplo, como o Alberto mencionou, alguma estratégia de ocupação do espaço. Aí nós estamos muito mal. Aí não dá para brincar, é outra lógica, mas não é aqui. 2, a gente tem um Estado no país, no Brasil, que é um Estado poderoso, quando a gente sabe usar. A gente tem o lado ruim desse Estado, que arrecada 32% do PIB, tá certo? Mas qual que é o lado bom? Quando você compara, em particular, com a América Latina. Estava conversando com o nosso colega aqui da IBM, o Jonathan e o Carlos. É um diferencial que o país tem. Nós temos muito instrumento para fazer política pública no Brasil. Tá certo? A Embrapi está aqui para mostrar, mas é um Estado que tem bancos públicos, tem uma estrutura regulatória, não é excelente, mas razoável. Então, assim, a gente tem massa crítica do ponto de vista privado, consumo e indústria. E, do ponto de vista do Estado, nós temos instrumentos para mobilizar isso. O que eu acho que falta para a gente? E aí não acho que não é vontade, a gente tem que quebrar essa inércia, porque existe no país potencial para muita coisa. E por que a gente não avança? Cara, porque aí eu acho que entra a questão do advocacy. Nós não temos uma ação coordenada em termos disso, e essa ação coordenada não vem do nada, ele vem de grupos que se estruturam, grupos de interesse, que combinam seu interesse privado com o interesse público do país, tá certo? A lógica é essa. O cara tem que apresentar um plano estratégico para o setor que converse com a estratégia do país. E, nesse campo de vocês, não tem dúvida que qualquer estratégia que você desenvolver está falando com a estratégia do país. E a gente tem, só para encerrar, depois a gente volta melhor nisso, um grande caso que eu acompanhei de perto, que foi do agro. Quem é mais velho igual eu aqui, lembra, igual o Dani aqui, o agro, pessoal, há 30 anos atrás, ele era um setor considerado um dos mais atrasados do Brasil. Era uma imagem muito... era o caipira, era o carinha e tal. Esses caras se organizaram, não caiu do céu. O potencial da água e do sol, né, já estava aí há muito tempo. O que aconteceu? Você teve uma capacidade de organização de interesses que foram convergindo do ponto de vista de massa crítica, capacidade de consumo e políticas públicas relevantes.
O agro, pessoal, é pop hoje porque ele é o setor que mais mobiliza instrumento de política pública no Brasil, mas de longe. O que a indústria fazia nos anos 50 e 60, hoje é o agro. O agro tem política pública que vai dar... Ele não paga imposto, por exemplo, paga pouquíssimo imposto, mas não é porque... É barganha. Os caras chegaram lá e falaram o seguinte, olha, eu quero menos imposto, por isso... É quem tem um plano safra que é maior do que outros, tem refis, como outros setores têm, mas no agro ele é de 5 em 5 anos, ele tem a Embrapa, tem recursos para pesquisa, tem as melhores cabeças para fazer negociação internacional comercial. Tá certo? Hoje o Itamaraty, e junto com a área internacional do MAPA, são reconsiderados padrões de negociação internacional, ou seja, o cara se capacitou, isso não veio do nada, foi criado com o setor privado. Então, assim, se a gente olhar o que o agro fez e olhar para o setor de vocês, eu diria o seguinte, o que falta é uma estratégia de advocacy estruturado, mobilizando o espaço do governo, agências públicas que a gente tem disponível, com essa capacidade empresarial que vocês já mostraram que tem em vários campos. Então, assim, eu sou meio otimista nesse sentido. Não é fácil fazer isso, mas eu acho que a gente pode fazer parte desse jogo. Sem dúvida. Igor? Vamos lá. Primeiro, Andrei, queria dar bom dia a todos e todas aqui, agradecer a parceria e o convite para participar desse painel. E eu vou me somar aqui com os meus colegas de painel e eu trago essa perspectiva mais otimista, talvez em relação ao caminho e ao que já está sendo feito, como você colocou, Andrei. Assim, foi muito bem colocado aqui, o Brasil investiu muito na área para ter uma matriz energética limpa, nós temos isso, eu não acho, concordo com você, que não acho que foi demais, muito pelo contrário, o próprio Silvio mostrou isso, é uma das vantagens que a gente tem, que o Brasil tem para oferecer quando você vai discutir, por exemplo, uma política de data center e atração de data centers para o Brasil, desenvolvimento de mais tecnologias de inteligência artificial. Concordo que nós temos uma indústria forte, está aqui representada aqui pela ABS, então nós temos sim uma indústria forte, temos os consumidores e nós temos sim instrumentos de política pública e recursos para apoiar o desenvolvimento de tecnologias e apoiar o fortalecimento da indústria. Nós temos hoje a Nova Indústria Brasil, que é a política industrial brasileira, que vai destinar aí em torno de 500, 600 bilhões de reais para fortalecimento da nossa indústria. Você comentou muito bem, o Plano Safra, o agronegócio, você tem investimentos há décadas muito grandes. E hoje nós temos, na nossa política industrial, um investimento também, que nós nunca antes tivemos, para fortalecer a indústria brasileira. Então, a gente parte de uma perspectiva onde você tem uma política industrial forte, que está com bastante recurso, nós nunca tivemos tanto recurso investido na nossa indústria, um recurso que também tem investimento forte em inovação, a gente está falando recurso da ordem aí de 70, 80 bilhões de reais para inovação, e aí você tem também, dentro da política industrial, a priorização da agenda de tecnologia da informação e comunicação por meio da missão 4, né, de uma missão específica, e você tem, dentro dessa missão, você tem uma política de inteligência artificial, você tem uma política de atração de data centers, que foi colocada aqui com o Redata, você tem instrumentos para tentar, obviamente, acelerar esse processo para que a gente possa realmente, que o Brasil e que as nossas empresas possam ser competitivas e desenvolver mais tecnologias nesses temas que o Andrei colocou. Quando você olha para, por exemplo, eu vou aí trazendo o que está sendo feito para a perspectiva da Embrapi. A Embrapi é uma instituição que tem como missão apoiar o desenvolvimento tecnológico e a inovação nas empresas brasileiras. A gente existe para apoiar vocês a colocarem novos produtos e tecnologias no mercado. Quando eu pego esses temas de inteligência artificial, por exemplo, inteligência artificial hoje é 20% de toda a carteira de projetos da Embrapi. Em valor é 18%, em número de projetos a gente está falando de 20%. Você vai para a transição ecológica, a gente está falando em torno de transição energética, perdão, a gente vai estar falando aí em torno de 12% dos projetos são nessa área. Então, são setores onde o Brasil é competitivo, onde as empresas estão demandando projetos, e lembrando que a Embrapi ela faz o projeto, não onde a gente acha que é uma área estratégica, é a partir da demanda da indústria, onde as empresas estão pedindo, demandando e estão querendo desenvolver novas tecnologias. Então, a gente tem uma política industrial, tem recursos, tem mercado, tem uma indústria forte. Obviamente, a gente precisa trabalhar numa agenda, acelerar esse processo para que a gente ganhe mais competitividade.
na perspectiva da Embrapi, Andrei, a gente vem trabalhando muito nesses temas, obviamente, sempre para atender a demanda aqui dos seus associados e de qualquer empresa brasileira que queira desenvolver tecnologia. E esses temas, inteligência artificial, transição energética, data center, são temas que são os temas do momento e onde a gente tem uma maior demanda de projetos. Muito bom, bom ouvir isso, Igor. É excelente saber que estão chegando os projetos e que cada vez mais as empresas estão buscando e sobretudo, a Embrapi está estimulando essa pesquisa e desenvolvimento. Voltando aqui, a gente, infelizmente, pessoal, tem um reloginho ali que está opressor aqui, que está nos fuzilando, mas a gente tem que ser, então, para já caminhando aqui para a segunda parte e concluindo o nosso debate, eu queria voltar e fazer uma segunda pergunta para cada um de vocês, se puderem responder em 2 minutos, para a gente depois ter um tempinho de fazer considerações finais. Voltando a Camila. Ô, Camila, você falou de alguns gargalos aí, né, do setor, e a gente tem falado muito de redata, de oportunidades, né, segundo os mais pessimistas, a gente poderia... os mais pessimistas são as empresas que estão investindo muito dinheiro, né? O pessimista, entre aspas. Daria para a gente atrair cerca de 8 gigawatts de investimentos em data center para treinamento de modelo de IA global. Segundo alguns mais otimistas, eu cito o Ministério de Minas e Energia, é possível que chegue a 13 gigawatts em 10 anos. Na sua visão, Camila, quais são os gargalos nesse setor para a gente avançar? Transmissão? O que o Brasil precisaria olhar para, de fato, em 10 anos, a gente conseguir atrair investimentos e processamento para 8 ou 13 gigawatts aí em data center? Obrigada. Um número interessante, todo ano eu faço um levantamento de volume de energia contratado no longo prazo no Brasil. No ano de 2024, o setor que mais contratou energia de longo prazo no Brasil foi de data centers. Tá? Quase 1/3 do volume de longo prazo contratado, 203 megawatts médios contratados pelo setor. Então, para mostrar que é algo que já está acontecendo. E o setor de data centers não era um dos protagonistas no ano de 2022, 2023. Então, é um fenômeno que já se concretizou, né, no ano de 2024. Esse ano, só na minha empresa, eu estou trabalhando com 5 data centers na negociação da compra de energia de longo prazo. São novas operações que estão sendo construídas. Quem está contratando a energia agora está assinando o contrato de longo prazo com geradores de energia. Então, são projetos que vão ser construídos. Então, essa vinda de nova demanda já está acontecendo, porque esse setor está crescendo, como vocês sabem, e o preço da energia está competitivo. E aí, falando com esse olhar de energia, né, o que tem viabilizado em termos de atrair o Brasil como muito competitivo em termos de energia? A gente tem uma modalidade de contratação que chama autoprodução de energia, hoje vigente no Brasil, onde o gerador de energia e o consumidor de energia, então, aqui, no caso, o data center, tem uma parceria, né, para a construção desse projeto de geração. E tem diversos benefícios envolvidos aí de encargos, etc., e de impostos que fazem com que essa energia seja mais barata do que um contrato de compra de energia, compra e venda de energia tradicional. Então, isso tem atraído muito. Mas a gente teve o anúncio também de alteração dessa regra de autoprodução de energia. Então, a gente está tendo algumas alterações que devem acontecer, e por isso que teve também essa corrida no ano de 2024 e 2025 para acelerar com que esses projetos sejam construídos mais rápido, com uma energia mais competitiva. Então, eu diria que vale a pena esse setor aqui de vocês entrarem nessa conversa para a gente manter o custo da energia para esses grandes consumidores do setor de data centers, super competitivo através, por exemplo, da autoprodução de energia, que faz com que esses projetos sejam atrativos. A implementação, né, acho que foi a primeira fase do Redata, que foi aprovado, né, mas ainda não passou em todas as casas. Eu acho que também a gente manter esse momento em fazer essas aprovações e implementação vai ser essencial. Muita gente estava esperando isso, né, para tomar fazer o FID, né, a tomada de decisão de investimento, e a questão também da transmissão, que é um gargalo, né? Hoje, se você, né, perguntar para todo mundo que está construindo um projeto de data center, onde eu consigo conectar o meu projeto, né? Então, sem dúvida, e isso é algo que na ONS, né, o operador do sistema, a ANEEL estão trabalhando muito próximos dos empreendedores. Inclusive, eles têm um portal
hoje, onde eles estão recebendo os dados, eles estão assinando NDA, é algo que o governo brasileiro normalmente não faz, mas assinando NDA com esses empreendedores para receber as informações dos projetos, porque como eles receberam solicitações demais de conexão, porque tem muito projeto que talvez não seja construído, para eles entenderem quais são efetivamente os projetos que vão ser construídos para fazer esse investimento de longo prazo na infraestrutura de transmissão. Então, acho que esses são pontos essenciais. Excelente. Ricardo, a gente tem visto muito esse debate sobre o tabuleiro global, né? Do Brasil. O Brasil, as tarifas foi porque o Brasil se aproximou dos BRICS. Porque o presidente Lula, o governo, propôs criar uma moeda. E olhando agora, vendo a polarização, né, política ou tecnopolítica, a questão é como é que o Brasil deveria se posicionar nesse novo tabuleiro global? Os BRICS são um player, é um parceiro, não é? Estados Unidos, outros países, América Latina. Como é que você vê essa questão? Muito legal. Esse tema acho que é fundamental, né? Porque a gente muitas vezes discute viabilidade dessas políticas públicas olhando para dentro, né? Então, capital humano, financiabilidade e regulação, né? Que é o tripé clássico, mas poucas vezes olha para fora. Esse setor, eu acho que ele entrou pesado na disputa geopolítica, como a gente viu nos debates anteriores. E aí, eu acho que o seu ponto é muito interessante, porque o Brasil tem uma tendência histórica, a nossa diplomacia tem uma tendência histórica de não ter uma política externa ativa. Apesar da narrativa ser ao contrário, a nossa política externa é basicamente não fazer grandes acordos internacionais, ficar longe de todos. Qual que é o benefício disso? Você tem pouco compromisso internacional. Mas qual que é o custo disso? Você tem pouco compromisso internacional. Tá certo? A gente não participa, não é à toa que a gente não tem praticamente nenhum acordo comercial. É deliberado. O Brasil não busca ter parceiros estratégicos estruturantes. Qual que é o lado? De novo, tem lado positivo? Talvez tenha. Mas o custo para ter esse lado positivo, uma certa garantia, tem sido muito alto. Nesse setor, eu acho que a gente corre um pouco esse risco. E aí eu diria que nós temos duas dimensões nessa política externa. Você tem um campo na política externa vinculados a essas tecnologias nas quais vocês operam, que eu acho que vai ser inescapável o Brasil prestar atenção. Tá certo? Segurança de infraestrutura digital, inteligência artificial, chips avançados. Você tem um conjunto de coisas, novos materiais, que vai ser inescapável. A grande questão é como é que você se equilibra nisso aqui. Aqui a política não é não fazer acordo, é fazer acordo equilibrado. O que você precisa da Europa, o que você precisa da China, o que você precisa dos Estados Unidos. Tá certo? E aí, se a gente não for buscar isso lá, como já foi comentado aqui, eu acho que dificulta o nosso avanço, como dificultou para qualquer país do mundo. A Coreia, sem a proximidade dos Estados Unidos, não avançaria, o Japão, idem. Então, assim, tem um ganho você ter essa proximidade. O que nós vamos fazer? Até pela característica econômica da nossa inserção internacional, investimento, comércio, etc., não dá para escolher. Nós não somos o México, não dá para escolher. Nós vamos ter que fazer acordos ativos, fazer acordo, porém equilibrado. Aqueles temas de tecnologia que estão abaixo do radar desse jogo geopolítico, é a margem que a gente tem espaço para ser mais autônomo e tocar. E tem espaço para a gente fazer isso, que não está necessariamente no jogo geopolítico da defesa, da segurança e etc. Então, aqui tem um espaço para a gente ser um pouco mais autônomo, que não precisa necessariamente de acordos. E eu diria que tem uma terceira dimensão, que não vai dar para explorar, que é a América do Sul. A nossa possibilidade de ser um hub regional que a gente sistematicamente negligencia. Nós estamos falando uma outra metade do mercado que está aqui do lado. O Brasil tem um diferencial com a região enorme. A gente não transforma isso em uma estratégia. Cada empresa, às vezes, a minha própria usa em ter escritório na América Latina. Mas não é parte de uma estratégia. Se isso for parte de uma estratégia, a gente tem um ganho nesse campo internacional, regional, que eu acho que a gente não exerce. Então, lá em cima, uma estratégia de acordos tecnológicos avançados, equilibrados, abaixo do radar, avançar naquilo que é possível, de maneira autônoma, e o que é regional, talvez ser líder de alguns desses temas. Muito bom. Ô, Igor, e a gente estava discutindo aqui financiamento, né, de inovação. E a empresa, e a gente sabe que vocês apoiam muito as empresas, e as empresas têm sempre uma dificuldade de transformar a P&D em produto, ir para o mercado e fazer dinheiro com aquele P&D. Como é que a Embrapi tem ajudado as empresas nessa missão? Vamos lá, vou tentar falar nesse 1 minuto e 45 segundos que eu tenho aqui. Mas, Andrei, como eu disse, a razão da Embrapi existir é justamente para apoiar as empresas a transformar o negócio, a ideia, o gargalo que ela tem tecnológico naquilo num produto novo, desenvolver uma nova tecnologia. Então, é para isso que a Embrapi existe. Na prática, como é que isso funciona?
A Embrapi ela não opera por meio de edital, então não tem chamada pública, não tem nada disso. A qualquer momento, uma empresa pode procurar uma das unidades Embrapi, que são o que existe de melhor em termos de centros, de instituições de ciência, tecnologia e inovação, que desenvolve tecnologia para a empresa, então elas podem bater na porta de uma das 91 unidades Embrapi, explicar qual é a dificuldade, qual é o produto, o que elas querem fazer, que é o produto que ela quer desenvolver. Em média, demora 42 dias entre a empresa procurar uma unidade Embrapi e iniciar o desenvolvimento daquela tecnologia. Tem casos que são 4 dias, tem casos que demoram mais. Geralmente, isso acaba atrasando no jurídico das empresas. Mas é um modelo muito ágil, porque a gente sabe que as empresas precisam colocar um produto no mercado o mais rápido possível. Seu concorrente está fazendo isso, ela precisa ganhar competitividade. Então, essa agilidade ela é fundamental. As empresas podem procurar uma unidade Embrapi, em 40 dias, em média, vai começar o desenvolvimento da tecnologia. E o importante de colocar é que a gente coloca recursos não reembolsáveis no projeto. Então, a empresa não precisa pagar de volta aquilo que a Embrapi está colocando. A empresa vai ter que aportar recursos no projeto? Sim. A empresa tem, ela que vai estar explorando aquela tecnologia, ela vai ganhar com aquilo, ela vai colocar recursos no projeto, mas a Embrapi vai colocar recursos não reembolsáveis no projeto. Se é uma grande empresa, a gente coloca 33%. Se é uma empresa com faturamento abaixo de 90 milhões, a Embrapi vai colocar ali 50% do recurso. As nossas unidades Embrapi também colocam equipamento, infraestrutura pessoal no projeto. Se é uma micro e pequena empresa, aí o Sebrae vai pagar uma parte do recurso para essa empresa. Traduzindo, Andrei, para ficar mais fácil, uma grande empresa, na média, a gente tira pelo menos metade do custo do projeto de inovação. Se é uma empresa com faturamento abaixo de 90 milhões, ela vai acabar pagando ali 1/3 do projeto. Se é uma micro e pequena empresa, ela vai pagar ali de 10% a 20% do custo desse projeto. Lembrando, a gente não tem... eu sei que as empresas estão acostumadas com uma lógica de tentar acessar alguns instrumentos, e aí tem que preencher um formulário longo para ter acesso, é sempre muito burocrático. Na Embrapi isso não existe. Quem vai preparar, a lógica é inversa. Quem prepara uma proposta para vocês, para atender a demanda das empresas, é a unidade Embrapi que vai estar desenvolvendo. Então, ela vai preparar uma proposta para você, possível rota tecnológica, cronograma, custo, divisão da API. Vocês concordam, obviamente, nisso, assinam o contrato e inicia o desenvolvimento da tecnologia. Então, é assim que a gente tem feito, Andrei, para apoiar o setor privado brasileiro, apoiar essas empresas a levar aquilo que elas querem desenvolver de produto para o mercado. A gente traz o recurso não reembolsável para compartilhar o custo e o risco do projeto. A gente faz isso de uma maneira rápida, com a agilidade que o setor privado precisa, e a gente traz para desenvolver essa tecnologia junto com o setor privado o que existe de melhor em termos dos centros de excelência e inovação no país. E é dessa forma que a gente vem trabalhando. Falei um pouquinho mais do que o tempo que eu tinha, mas é assim que a gente vem trabalhando. Obrigado. Excelente, não, muito obrigado. E para encerrar aqui, antes que o pessoal venha puxar minha orelha aqui, só para vocês, se tivesse que mudar um único gargalo, aí é o desafio, né? A gente falou de vários, né? A nossa vontade é consertar o país, mas às vezes a gente tem que escolher. Se tivessem que mudar um único gargalo, qual vocês escolhiam? E em 2 palavras, só também para a gente encerrar aqui, já encaminhando para o final do nosso painel. Acho que redata, destravar mesmo e fazer acontecer vai fazer muita diferença. A gente teve, acho que em 24 horas da publicação do Redata, a solicitação de conexão de 5 gigawatts em data centers, só nas primeiras 24 horas. Muito bom. Ricardo? Eu diria capital humano, cara. Eu acho que é um pouco aquilo que a gente mencionou, ter um centro de treinamento e pesquisa de altíssimo, como fizemos com o ITA lá atrás, talvez seja um exemplo, talvez nesse campo poderia ser por aí. E eu colocaria, até trazendo um pouco do que eu falei, eu acho que a continuidade, a ampliação e a continuidade dos recursos que estão sendo destinados para essas políticas, né? A gente tem que tratar como uma política de Estado, não de governo. Então, que a gente continue. Não dá para ter o recurso, o setor privado não pode trabalhar assim, tem que ter a segurança, tem que saber que vai ter recurso disponível e tem que saber que isso vai crescer e vai aumentar. Não dá para trabalhar com uma insegurança, esperando que pode ser que tenha dinheiro no ano, pode ser que não tenha dinheiro no ano. Então, você não faz planos de inovação, de pesquisa e desenvolvimento a curto prazo, você sempre faz a longo prazo. Então, é continuidade e ampliação dos recursos para apoiar o setor privado a inovar. Camila, muito obrigado. Ricardo, Igor, muito obrigado mais uma vez pela presença e pela aula aqui hoje. Obrigado a vocês também, pessoal.
Obrigada.